Vamos falar agora sobre um assunto legal que eu acho legal. Eu vou contar para você, vou ler para você aqui a minha Bíblia. Nossa, acho que a minha Bíblia diz tudo, mas não é essa não. A Bíblia que eu gosto é essa aqui, a mais velhinha, é a que eu mais uso. Ela é uma bênção. Vou contar para você a história de Timeu, filho de Bartimeu. E vou contar umas coisas que você não sabe. Você não sabe. Vou contar, vou contar a história de Bartimeu, o cego de Jericó. Eu acho, eu acho que você tem uns detalhes que eu acho que você não sabe. Eu acho. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 35. Procura aí, enquanto isso eu vou dar uma acertada nos papéis aqui, tá? Lucas, capítulo 18, Lucas 18, capítulo 18, versos 35. O cego de Jericó, tá bom? Isso está em Marcos também, capítulo 10, versículo 46. Na verdade, eu vou falar em Marcos, tá? Desculpa, eu falei Lucas, mas eu vou falar em Marcos. Marcos, capítulo 10, versículo 46. Tá bom? Então, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 10, versículo 46. Está escrito aí, o cego de Jericó. A gente vai saber algumas coisas, algumas coisas que condizem, né, com o estudo que a gente faz. Então, eu tenho umas coisas aqui que eu descobri, só depois eu tenho as minhas Bíblias, tenho minhas Bíblias de estudo, sabe? Tem minhas Bíblias de estudo, eu tenho minha Bíblia que eu gosto dela, essa que eu gosto de fazer meus estudos, até tá toda rabiscada, toda... Vou mostrar aqui. Tá vendo? Tá toda rabiscada, toda... Eu gosto, é aqui que eu faço meus estudos, sabe? Então tem um monte de folha, tá vendo? Dentro dela. Porque eu gosto de fazer estudo, eu gosto. É. Muito estudo. Então quando eu vou meditar na palavra do Senhor, eu gosto de observar os detalhes também, sabe? Não gosto de falar uma coisa ou estudar num livro uma coisa. Por exemplo, eu li num livro de Flávio Joséfo que o cego Bartimeu não nasceu cego. E ele explicou a vida desse cego e do pai dele. Então isso você vai ficar sabendo hoje, é interessante, tá? Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 10, versículo 46. O título é O Cego de Jericó. Você vai ficar sabendo de coisas aqui que você tem certeza você não sabia. Tá bom? Então, Ô Marcelo, Marcos, é isso aí. Hoje você não vai ficar só sabendo sobre a vida do cego de Jericó. Você vai ficar sabendo sobre a cidade de Jericó. Por que que ela foi destruída? Ela foi reconstruída, porque nessa passagem diz que Jesus estava passando por Jericó. Então ela foi reconstruída. Ela foi destruída por Deus, mas foi reconstruída depois. Por quem? Nós vamos saber agora, tá bom? Então, eu vou ler só um pouquinho porque eu tenho muita história para contar aqui, tá? Então, se você já achou, tô dando um tempinho para você achar. Marcos, capítulo 10, versículo 46. Acompanhe aí comigo, tá? Marcos, capítulo 10, versículo 46.
Glória a Deus, aleluia, Senhor. É tipo um estudo, tá? Para você que de repente não tem muito tempo, é bom a gente ouvir. Ouvindo a gente aprende legal também. Pronto? Marcos, capítulo 10, versículo 46. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. O título é O Cego de Jericó. O versículo 46 diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, Jesus, né? Com os seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Por enquanto vamos ficar só até aqui. Só esse primeiro versículo só. Porque ia ter uma história grande para contar aqui. Olha lá. Depois foram para Jericó. Jericó não tinha sido destruída? Ela foi destruída. Eu vou mostrar para você na sua Bíblia e na minha que ela foi destruída. Então, Jesus partiu para Jericó. Então, existia uma nova Jericó. Fizeram uma nova Jericó. Né? Uma nova cidade de Jericó. E quem fez? Né? Então, diz assim, Marcos, capítulo 10, versículo 46. Depois foram para Jericó, e saindo de Jericó, estiveram lá em Jericó, e saindo para Jericó, com seus discípulos, Jesus, né? E uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Só até aqui por enquanto, porque agora eu vou contar uma longa história. Você vai saber sobre essa cidade de Jericó. Tá bom? A cidade antiga tinha duas cidades. Essa é a segunda. Essa é onde Jesus foi agora. Antes de Jesus, sabe? Uns 1400 anos antes de Jesus, aconteceu o seguinte, que a cidade de Jericó, a primeira cidade, ela era tão forte, então um desenho aqui, ó. Ela era tão forte, é tipo assim, esse muro aqui de fora, esse círculo de fora, é o primeiro muro da cidade de Jericó. Esse muro aqui de fora tinha 10 metros de altura, 4 metros de largura, para você ver a fortaleza que era essa cidade. E por que Deus destruiu Jericó? Porque Deus destruiu Jericó pelo seguinte: Deus viu que o povo de Israel começou a ficar dentro da cidade e fecharam a porta e não queriam que ninguém entrasse nem saísse. E Jericó era uma cidade muito forte. Então, tá vendo esse primeiro muro aqui, esse primeiro círculo? É o primeiro muro. Tinha 10 metros de altura e 4 metros de largura. Dava para 3 pessoas andar lado a lado, assim, em cima do muro. Você vê que poder que tinha essa cidade. Esse muro mais pequeno aqui, dentro aqui, ó. Aqui. Na verdade, aqui dentro aqui, ó, ficava Jericó, tá vendo? Escrito aqui Jericó. Aqui dentro aqui ficava Jericó. Ó, aí, Jericó. Então, esse aqui era outro muro, esse círculo aqui. Era outro muro. Olha como que essa cidade era fortificada, né? Esse outro muro aqui, ele media 4 metros de altura. Sabe? Então, nesse meio aqui, entre um muro e outro, devia ter mais ou menos uns 200 ou 300 metros. Nesse meio aqui, morava um povo, sabe? Um povo misturado. Gentios, pessoas gentias, pessoas que não acreditavam em Deus, pessoas que eram pessoas comuns, sabe? Não eram judeus, não era o povo de Israel. O povo de Israel estava fechado aqui dentro de Jericó, esse pedacinho pequeno aqui, ó. Essa era a fortaleza. Então eles ficavam aqui porque aqui tinha um comércio muito forte, sabe? Ela era uma potência, essa cidade. Então era uma cidade muito forte. E Deus ficou triste porque eles fecharam as portas, não deixou mais ninguém entrar nem sair. Esse tipo fizeram como Roma.
sabe? Roma, não sei se vocês sabem, mas lá na Itália, Roma fica na Itália. Roma ficou rica de uma certa maneira, começou a ter um poder tão grande, aquisitivo, uma grana tão alta, que eles falaram o seguinte: bom, nós vamos ser um país separado de Roma, da Itália. Então aconteceu isso, sabe? Lá em Roma tem o... como é que chama aquela igreja mesmo? Basílica de São Pedro? Acho que é isso mesmo. Onde o Papa fica lá, né? Aquele negócio ali é separado da Itália, sabe? Ele tá no país da Itália, mas eles são separados da Itália. Eles não pagam impostos para a Itália, entendeu? Então, é um negócio... tá aparecendo Jericó. Jericó estava assim na época, sabe? Você achou muito bom, você achou muito bonitinho, então vamos, né, não precisa de ninguém, aqui, nem precisa de ninguém, né? Então vamos viver a nossa vida aqui, o mundo lá fora que se lasque, entendeu? E Deus não gostou disso, porque o povo de Jericó, o povo de Israel, Deus não fez para eles ser assim, para eles viverem clausulados num lugar, você entendeu? Aí o que aconteceu com essa cidade? Nós sabemos pela história que Deus mandou destruir essa cidade, né? E que Deus levantou Josué para destruir essa cidade, tá? E a gente vai ler isso na Bíblia agora. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí em Josué, Antigo Testamento, tá? Josué, capítulo 6, versículo 16. Josué, capítulo 6, versículo 16. Tá bom? Vamos ver lá. Josué, capítulo 6, versículo 16. Vamos ver lá. Josué fica bem lá atrás. Antes de Reis, deixa eu ver. Antes de Samuel, antes de Juízes, tá? Samuel, capítulo 6, versículo 17. Samuel, capítulo 6, versículo 17. Mas nós podemos ler também Josué, capítulo 6, versículo 1 e 2 também, né? É uma ordem de Deus isso, para que Josué destruísse Jericó, porque Deus ficou triste com esse negócio de querer viver só lá dentro, sabe? Deus não gosta disso, sabe? Ele gosta de que as pessoas vivam, que as pessoas sejam, sabe, uma com as outras, entendeu? Que seja uma comunidade, que seja um... O homem não nasceu para viver só, né? Então, Josué, achou aí? Capítulo 6, versículo 1 e 2, depois nós vamos ler o versículo de 15 até 17, tá? Depois eu falo outras coisas. Josué, capítulo 6, versículo 1 diz assim... Na verdade, eu estou interessado no versículo 2, tá? Onde Deus manda Josué destruir Jericó. Josué, capítulo 6, versículo 1 diz assim... Ora, o título é A Destruição de Jericó. Josué, capítulo 6, versículo 1 diz assim... Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. E o versículo 2 diz assim... Então disse o Senhor a Josué... Olha, entreguei na tua mão Jericó, e o seu rei e os seus valentes. Agora vamos lá ainda continuando no capítulo 6, vamos ver o versículo 15. Versículo 15 tem uma coisa interessante aqui, que eu não sei se você sabia, mas você vai ficar sabendo agora, tá? Ainda no capítulo 6 de Jericó, eu estou na minha Bíblia de estudo, essa aqui é pequenininha. Eu olho aqui, essa aqui é a Bíblia que eu estudo, tá? Até essa Bíblia aqui,
Essa Bíblia aqui é uma Bíblia diferente da sua. Tá? Essa Bíblia é diferente da sua. Não é por nada, não. Não é por nada, não. É escritora diferente, sei lá, deixa eu ver a escritora que é aqui. É Sociedade Bíblica do Brasil. Sabe? Bíblia de Estudo Almeida, eu acho que é a mesma coisa sua, tá? Ela foi produzida na Avenida Ceci 706 em Tamboré, Barueri, São Paulo. Tá? Tem um CEP aqui, tem a caixa postal. Visite nosso site www.sbb Sociedade Bíblica do Brasil, né, .org.br. Essa Bíblia aqui é um pouco diferente, porque eu tenho duas dessas. Eu achei essa Bíblia aqui, deu trabalho para achar. Porque a maioria das Bíblias, quando Jesus pergunta para o cego de Jericó, o que quer que eu te faça? A maioria das Bíblias, quase todas, é difícil achar essa Bíblia aqui. A maioria das Bíblias, quase todas, diz assim: o cego respondeu. Jesus perguntou: o que tu queres que eu te faça? E ele respondeu: Senhor, que eu veja. Né? Deve estar isso na sua Bíblia aí. Mas eu vou mostrar para você nessa Bíblia aqui. Se você quiser comprar uma, já dei umas dicas para você aqui. Ela é da Sociedade Bíblica do Brasil. Ó. Deixa eu mostrar aqui. Ó, Sociedade Bíblica do Brasil, tá? Barueri, São Paulo. Se você comprar essa Bíblia, ela vai estar escrito do jeito que eu te falei. Tá bom? Então, continuando aqui, Josué capítulo 6, versículo 15, diz assim, ó. No sétimo dia, é Deus dando a instrução para Josué como seria a destruição de Jericó. Na verdade, não foi Josué que destruiu Jericó, foi Deus, né? Uma cidade tão forte, algumas buzinas não derrubariam, não tem lógica isso, né? É a mesma coisa que baixinho russo lá, como é que é o nome dele? Esqueci o nome dele. Esqueci o nome. Como é que é o nome da minha mãe? Davi matou Golias, né? Golias tinha quase 4 metros de altura. E ele matou o Golias com... Ele catou no rio 5 pedrinhas, mas porque Davi tinha 5 irmãos. Na verdade, ele foi para matar os 5 irmãos de Golias. Mas ele matou só Golias. Depois, se você continuar lendo a passagem de Davi, você vai ver que ele matou os 5 irmãos. Mas ele pegou 5 pedrinhas, porque Davi era valente, sabe? Até Samuel, quando perguntou para ele perguntou para Samuel, o rei, na época, um rei interino, né? Porque não era abençoado por Deus, era um rei que estava reinando sobre Israel, mas não era um rei assim, sabe, chamado por Deus. Foi um rei interino, sabe? Quem veio a ser rei de Israel depois foi Davi. Então, Samuel falou assim para Davi: Davi, você não tem condições de enfrentar esse cara, que ele é muito grande. Ele vinha na frente dos filisteus, ele vinha na frente, assim como um escudo daquele povo filisteu, e eles eram muitos. Ele vinha na frente, tipo assim, quem vai encarar, você entendeu? Um gigante na frente, entendeu? E com uma espada que dava quase 2 metros, onde passava aquilo, matava 4, 5 de uma vez só, sabe? Aí Samuel perguntou para Davi: Davi, você só cuida de ovelhas, que experiência você tem? Por que você está tão bravo assim com os filisteus? Por que você quer ir lá enfrentar os filisteus? Sabendo que tem um gigante lá que é Golias. Aí Davi falou para Samuel o seguinte, convenceu Samuel com isso. Ele falou para Samuel o seguinte: ó, você não sabe, mas eu acredito que nenhum dos seus soldados nunca matou um leão. Já mataram, será? Um leão? Eu matei um leão que pegou a minha ovelha, entendeu? Eu estava protegendo elas são de meu pai, e eu
E o leão pegou a ovelha e o leão ficou com ela na boca, e antes dele matar ela, eu matei o leão. Você sabia disso? Falou para Samuel. Samuel, não sabia não. Olha, interessante, hein? Aí Davi continuou falando. Davi era baixinho e ruivo, sabe? Um dia desse eu vou contar a história de Davi, sabe? Na verdade, ele não foi filho da mãe dele. Ele foi filho do pai dele com uma outra mulher. Tanto é que a família dele desfazia dele. Colocaram ele por causa de ser baixinho, moreno, com cabelo amarelo. Acredito que rapazinho feio aquele, né? Mas ele era robusto, fortinho, sabe? A Bíblia diz que ele era fortinho. Então, aí Davi falou de novo para Samuel, falou assim, Samuel, o seu soldado lá, algum deles já matou um urso? Porque teve um dia que eu estava olhando as ovelhas do meu pai, e apareceu um urso, e esse urso pegou uma ovelha minha. E eu matei esse urso antes que ele comesse a minha ovelha. A ovelha do meu pai, a nossa ovelha. Algum dos seus soldados lá fez isso? Eu falei assim, não. E você me acha preparado para enfrentar esse povo filisteu ou não? Perguntou para Davi. Davi perguntou para Samuel. E Samuel falou assim, Davi, se você quiser ir, eu vou arrumar minha armadura para você então, para você ir. Porque, né, você é muito pequenininho, então vou arrumar minha armadura. Pelo menos você vai armado, você vai protegido, né? Você pega minha escudo, minha espada e minha armadura e vai. Davi falou assim, tudo bem, então me empresta aí. Aí ele pegou e colocou em Davi. Só que Davi era tão pequenininho que quando Samuel, estão falando de Samuel. Quando Samuel colocou a couraça dele, aquele negócio que protegia, né, nele, aquele negócio era feito de couro, parte de ferro, né? Assim na área do coração tinha um pedaço de lata grossa, um ferro, né? Então quando colocou aquilo lá em Davi não aguentou andar com aquilo, tão pesado que era, sabe? Ele começou a andar assim, o negócio começou a arrastar no chão, começou a atrapalhar, porque ele ficou confuso no meio daquela couraça lá, aquele negócio, e aquele escudo pesado, aquela espada pesada. E Davi não quis. Ele falou assim, não, eu vou sem nada. Eu vou enfrentar esse leão. Vou enfrentar esse monstro, esse Golias aí. Eu vou pegar ele. Eu vou pegar ele sozinho. Eu vou lá e pego ele. Porque eu matei um leão, eu matei um urso. Eu me sinto preparado para pegar eles. Sabe? Aí aconteceu... Mais para frente eu conto a história, tá? Aí aqui... Josué no capítulo 6, no versículo 15, diz assim, isso aqui são estratégias de Deus para poder derrubar os muros de Jericó, tá? E você tem que ler o 6 todo, ler o capítulo 6 todo para você entender. Eu estou dando uma puladinha aqui, senão vai ficar muito longo esse vídeo, entendeu? Já estamos em 23 minutos já. No capítulo 6, no versículo 15, diz assim, no 7º dia... madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes, somente naquele dia. Todos os dias davam uma volta na cidade, né? Deus mandou eles todos os dias rodear a cidade uma vez. No 7º dia, Deus mandou eles rodear num dia só 7 vezes a cidade. E no versículo 16 diz assim, e sucedeu que, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocaram as trombetas, disse Josué ao povo, gritai. Isso aí já estava planejado ainda, tá? Por isso que eu estou falando, vocês leiam o capítulo 6 todinho, vocês vão ver esse planejamento de Josué. É uma estratégia, né, que ele fez. E Josué disse ao povo, gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Bonito isso, né? As pessoas sem nada, apenas com uma buzina na boca, e Deus tinha entregado a cidade na mão deles. A cidade mais forte que existia na época. E o versículo 17 do capítulo 6 de Josué diz assim, porém a cidade será condenada, ela
e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe. Eu vou ler direto, depois eu vou voltar aqui, tá? Marca bem esse nome, Raabe. 17 diz assim: porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todo o que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então aconteceu o seguinte: Deus pediu para destruir a cidade inteira, matar todo mundo, até cachorro, gato, tudo, mata tudo, acaba com tudo, homem, criança, mulher, tudo, mata tudo. Deus não queria que ficasse ninguém, mas falou o seguinte: essa mulher vocês não matam. Vocês sabem por que ele mandou não matar essa mulher? Porque essa mulher, Josué, antes de fazer o ataque, ele mandou 2 espias. É isso mesmo? 2 espias? Ele mandou 2 espias para verificar Jericó, para saber como é que estava a cidade, como que eles iam agir para derrubar a cidade, para matar todo mundo, para pegar, né? Porque Deus tinha entregado a mão dele. Então ele mandou 2 espias. E o povo, quando os espias, de vez em quando abria a porta, não era que a porta fechada direto, de vez em quando abria, saía alguém, entrava alguém, mas era mais fechado que aberto. Então nessa abrida de porta entrou os 2 espias para verificar a cidade, como que estava, como é que era, como é que funcionava, para poder falar para Josué depois, para eles montar um plano para atacar a cidade, né? E esses 2 espias foram vistos pelo povo de Israel que estava lá dentro, sabe? E o povo de Israel que estava lá dentro falou o seguinte, ó, falou para o rei, que era o rei da cidade lá, falou o seguinte, ó, tem 2 espias aí, ó, e é de Israel, é do povo de Deus lá. Então, eu vi eles entrando na casa daquela mulher lá, ó, da Raabe. Aí o que aconteceu? O rei falou assim: vai lá ver quem que são esses caras, o que eles querem, o que eles querem aqui na cidade. Porque numa cidade enclausulada é a mesma coisa, um povo que fica só num lugar, todo mundo conhece todo mundo, igual esses vilarejos pequenos, né? Todo mundo conhece todo mundo. E lá em Jericó não é diferente, sabe? Um lugar fechado, murado, 10 metros de altura, abrir de vez em quando só o portão. Então todo mundo conhecia todo mundo. Aí, esses espias foram espiar a cidade. Sabendo que os guardas estavam querendo pegar eles, sabe o que eles fizeram? Correram para a casa dessa mulher, prostituta, Raabe. E entraram na casa dela e falaram assim: esconde a gente, porque senão a gente vai morrer aqui. Aí Josué pegou. Josué no capítulo 6, no versículo 17, ele diz para não matar Raabe, né? Você lembra aqui, ó. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe. Aí eu fui ver, por que viverá Raabe? Porque ela escondeu os 2 espias que foram lá para ver, né? Mas por que ela escondeu? Por quê? Por quê? Por isso que é bom estudar. Tem que estudar a Bíblia para você saber por quê. Sabe por quê? Além dela ter protegido esses 2 espias, escondendo eles no sótão em cima, num lugar lá, escondido eles lá, e os caras chegou lá e falou assim: pô, nós vimos 2 homens entrar aí. Eu falei assim: não, entrou nada, ele chegou aqui, eu já mandei embora, já foi embora. Raabe falou para os soldados: eu já mandei embora, ó, e vai logo, se você for rapidinho
Eles já foram embora, você alcança eles. E os soldados acreditaram nela e foi. E eles estavam lá ainda, sabe? Só depois eles foram embora. Aí, o que acontece é o seguinte. Tem mais coisa de Raabe aí, sabe? Eu pensei assim, pô, não é só isso, só porque ela escondeu os espias. E por que ela escondeu os espias, né? Aí, vem uma pergunta interessante. Isso nós vamos ver na genealogia de Jesus Cristo de Nazaré. Interessante isso. Sabe por quê? Porque Raabe, ela faz parte da genealogia de Jesus. Sabe o seu vô, seu bisavô, seu tataravô, lá para trás, vai embora lá para trás, que já morreram faz muito tempo. Entendeu? Raabe vem desse povo de Deus, desse povo de Jesus. Sabe, essa prostituta, ela faz parte da genealogia de Jesus. Sabe? Faz parte da genealogia de Jesus. Eu vou mostrar isso para você na Bíblia, tá? Para a gente não ficar falando. Vamos lá no livro de Mateus. Mateus, no primeiro capítulo. Aqui, no primeiro capítulo de Mateus, está a genealogia. Genealogia, você sabe, né? É a sua história, é o seu passado, sabe? Eu, por exemplo, a minha genealogia é italiana. Então, minha bisavó, minha avó, minha bisavó são tudo da Itália, sabe? Então, se eu for ver a minha genealogia, o meu povo antigo está lá na Itália, entendeu? Não é aqui do Brasil, mas eu sou do Brasil porque eu nasci aqui, né? Então, Mateus capítulo 1, versículo 5, diz assim, ó: e Salomão gerou a Raabe. Ó, né, estamos falando da genealogia de Jesus. Vamos ver o capítulo 1, versículo 1, diz assim, ó, de Mateus, diz assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então Raabe fazia parte dessa genealogia, entendeu? Então lá, no versículo 5 do capítulo 1 de Mateus diz assim: e Salmão gerou a Raabe e a Boaz, e Boaz gerou a Rute e Obed gerou a Jessé. Tá vendo? Tem o nome de Raabe aqui, ó. No capítulo 1, no versículo 5 de Mateus, tem o nome de Raabe, na genealogia de Jesus. É bonito isso, né? Deus protegendo o seu povo, as coisas suas. É muito lindo isso. É muito lindo isso. Então, Raabe é da genealogia de Jesus, né? Então, deixa eu falar mais coisa. Tem uma coisa aqui também interessante, que já aproveita que você... Mateus capítulo 1, versículo 5, ainda tem mais coisa lá. Mateus 1, 5 tem mais coisa. Ó, presta atenção. Mateus capítulo 1, capítulo 1 de Mateus, versículo 16, diz assim, ó: olha de onde que veio o marido de Maria, a mãe de Jesus, também da genealogia de Jesus. Olha para vocês verem. Mateus capítulo 1, versículo 16 diz assim, ó: Mateus 1, 16: e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Olha que legal. Tem mais coisa aqui que eu passando batido aqui. Então, na genealogia tem uma prostituta, né, que é a Raabe, e tem José também, é da genealogia de Jesus. Às vezes as pessoas podem até perguntar, já vi pessoas dizerem isso. Não, José não tem nada a ver com Jesus.
né? Então ele é da genealogia de Jesus. Vocês viram aqui, né? Mateus capítulo 1, versículo 16. 1,16 de Mateus. Capítulo 1 de Mateus, versículo 16, diz assim: Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Legal isso, né? É legal. É isso aí. Legal. Então, mandou destruir tudo, né? Deus mandou destruir tudo. Josué disse para não matar Raabe, por ordem de Deus, porque ela ajudou, né? Ajudou a guardar, esconder os espias, né? E também porque ela é da genealogia, né? Do povo de Deus. Então, mas eu vou contar uma coisa aqui agora que para vocês entenderem melhor um negócio aqui. Deus mandou destruir a cidade, né? Está lá em Josué capítulo 6, versículo 17. Josué 6, 17 diz assim, ó: Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe. Então é para destruir tudo. Somente essa prostituta que era para ser salva. O resto é para destruir tudo. Não só a prostituta e sua família, todos os seus. Então mandou destruir tudo, sabe? E Josué fez isso, destruiu tudo. E depois Josué falou para o povo. Falou, Josué capítulo 6, versículo 26. Olha o que Josué diz. Josué amaldiçoa quem tentar reconstruir a cidade. Essa cidade que foi reconstruída depois é uma nova Jericó, não é a Jericó antiga, é uma nova Jericó, sabe? E ela foi construída a uns 3 quilômetros longe da cidade antiga, sabe? E ela foi construída por quem? Quem construiu Jericó? Essa nova Jericó que Jesus acabou de entrar aqui no céu de Jericó, diz que Jesus entrou em Jericó e saindo encontrou o céu, né? Então, olha o que diz Josué capítulo 6, versículo 26, diz assim a palavra do Senhor Jesus, ó. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer, maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Ele lançou uma maldição aqui, né? Maldito o homem que reconstruir essa cidade, maldito vai ser ele. E que maldição é essa? Ele falou aqui da maldição. Olha lá. Se levantar e realizar estas e reedificar, construir de novo, né, esta cidade de Jericó. Olha a maldição para onde vai. Vai para os filhos da pessoa. Ó. Se a pessoa reconstruir, olha lá, ele terá como troco a perda dos... Estamos no versículo 26 do capítulo 6 de Josué, tá? 6, 26, na parte B, no finzinho já. Com a perda dos seus primogênitos, lhe porá o fundamento. Assim que ele começar a construir, ele vai perder os seus primeiros filhos. É uma maldição que foi jogada. E o seu, na fundação, olha lá. Com a perda do seu primogênito,
na fundação da cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito no começo, né? Lhe porá o fundamento. Quando ele for reconstruir, já vai morrer o primogênito dele. Ou seja, o mais velho. O primeiro. O primogênito é primeiro. Tá? A Bíblia diz que Jesus não é o único filho de Maria. Ele é o primogênito. Primogênito significa primeiro de outros que virão. Tá? Primogênito é o primeiro. Mas a Bíblia diz também que Jesus é o unigênito Filho de Deus. Unigênito é o único, não existe outro. Mas ele é o primogênito Filho de Maria. Primogênito significa que ela teve outros filhos e filhas. Um dia desde a gente vai conversar sobre isso. Ela teve 2 filhas e 5 filhos. Com perda do seu primogênito, lhes porá os fundamentos. Colocou o fundamento, morreu o primeiro filho. E à custa do mais novo, as portas. Quando ele estiver terminando de construir, o filho mais novo dele vai morrer. Entendeu? Essa é a maldição que Josué lançou. Você pode conferir que está em Josué capítulo 6, versículo 26. Tá bom? Aí depois, no capítulo 6, versículo 17, depois rei... Agora vamos ver quem construiu a segunda cidade de Jericó. Pessoal, é o seguinte, eu vou dar um aviso aqui, que eu tô no 41 minutos já, 42 minutos vai dar agora. Quando der 1 hora eu vou parar, tá? Aí eu continuo talvez no próximo vídeo, senão fica muito longo para vocês verem. Isso aqui vai passar de 2 horas se eu continuar aqui. Que eu sempre vou lembrando de outros assuntos. Aí que a gente estuda, Deus vai pondo na cabeça da gente na hora. Não sei se você precisa de ouvir isso, não sei. Tá? Então, eu vou mostrar para você agora quem reconstruiu Jericó. Quem destruiu, eu sei que foi Deus. Foi Josué, né? O povo se reuniu e no 7º dia, Deus mandou os sacerdotes darem 7 voltas. Antes, nos 7 dias, eles davam uma volta por dia, sabe? E Josué falou assim, no 7º dia, quando vocês derem 7 voltas, quando chegar a 7ª volta, terminar a 7ª volta, vocês gritam bem alto. Deus falou, quando vocês der a 7ª volta, no 7º dia, vocês toquem a buzina, o sacerdote vai tocar as buzinas feitas com um chifre de carneiro, vocês vão tocar as buzinas e o povo vai gritar. No povo gritar, o muro vai cair e vocês vão passar por sobre ele. Isso significa que o muro não caiu, tombou, pá, não. Entendeu? Não. O muro, ele afundou no chão. E as pessoas pisaram por cima do muro e passaram e entraram na cidade. Entendeu? É um mistério. Bonito isso, né? Então agora eu vou mostrar para você quem construiu a nova cidade de Jericó. E essa pessoa, infelizmente, perdeu os filhos. Por quê? Isso está acontecendo hoje, sabe? É por falta de estudo, falta de conhecer as Escrituras, entendeu? É por isso que as coisas estão acontecendo. Tanta gente falando que Jesus vai voltar, se ele não voltar, você vai morrer, você está preparado para morrer? Está preparado para ir para o céu? Ou você não está preparado para ir para o céu? Quando dizem para você que Jesus vai voltar, significa o seguinte, você vai morrer uma hora dessa. Você está preparado? Né? Então, a pergunta é a seguinte, quem reconstruiu Jericó? Vou falar agora para você. Eu preciso que você abra para mim a sua Bíblia lá em 1 Reis. Volta um pouco. Vai ter que voltar. Vai ter que voltar. Gênesis do... Não, voltar não. Você tem que ir para frente. Números, Josué. Está na frente. Tá depois de Josué. Vai para frente. Josué. Está em 1 Reis, tá? 1 Reis. Então tem Juízes, depois tem Samuel, depois de Samuel tem Reis. 1 Reis,
capítulo 16. 1 Reis, capítulo 16. 1 Reis, capítulo 16. Depois vou mostrar para você lá, tá? Capítulo 16, 15, 16. Cheguei aqui. 1 Reis, capítulo 16, versículo 23. Eu vou ler o 23, vou ler o 20. Desculpa. Eu vou ler o 28. Eu vou ler o 29. Eu vou ler o 30. Depois eu vou ler o 34. Só. Vocês vão ver quem reconstruiu Jericó. Essa pessoa que reconstruiu Jericó era um servo do rei Acabe, porque o pai dele, Onri, que era o rei de Israel, tinha morrido. Deixa eu ler aqui, depois a gente conversa. 1 Reis, capítulo 16, versículo 28. Eu vou acender a luz aqui, dá um segundinho. Porque está muito escuro aqui. Até está difícil de eu ler aqui, sabe? 1 Reis, capítulo 16, versículo 28 diz assim, olha aí na sua Bíblia. Onri descansou com seus pais. Descansou e morreu, tá? Descansou com seus pais e foi sepultado em Samaria. Presta atenção agora. E Acabe, o seu filho, porque naquele tempo era assim, o rei morria, o sucessor dele era o filho, né? Então Onri morreu, o seu filho Acabe reinou em seu lugar. Está escrito aqui no versículo 28 do capítulo 16 de 1 Reis, tá? Agora vamos ler o 29. O reinado de Acabe de Israel, seu casamento com Jezabel. E diz assim o versículo 29 do capítulo 16 de 1 Reis. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. Reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mas, olha que coisa triste, mais que todos os que foram antes dele. Era um rei muito ruim, sabe? As coisas de Deus ele não estava nem aí com isso, sabe? Estava nem aí com as coisas de Deus. Então a Bíblia diz que ele foi um dos piores reis que tinha. Mas não foi o pior não, porque tinha pior, sabe? Tinha outros piores também. Saul. Então, gente, ó. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Agora vamos ver. Por quê? Porque Acabe aceitou que um servo dele reconstruísse Jericó. Por quê? Para que reconstruir a cidade? Né? Por quê? Porque Jericó, gente, Jericó ficava num ponto estratégico, sabe? Jericó ficava, se você ver no mapa, a minha Bíblia tem mapa, mas Jericó ficava, sabe, entre meio Jerusalém, perto de Judá, perto de Jerusalém. Então, a cidade de Jericó ficava perto de Jerusalém. Então, era estratégico para o rei montar essa cidade de novo, né? Porque ali mostraria o domínio dele, sabe?
Então, vamos ver agora quem construiu essa nova cidade de Jericó. Eu vou mais rápido, porque senão não vai passar, já tem 10 minutos só para acabar. 1 Reis, capítulo 16, versículo agora 34, vai falar o nome de quem reconstruiu essa nova cidade de Jericó, que Jesus entrou agora lá, para curar o cego lá, né? Então, olha para você ver, capítulo 16 de 1 Reis, versículo 34, diz assim: Nos seus dias, Eiel, servo de Acabe, rei de Israel, filho de Onri, o Tebelita, edificou a Jericó. Ele fez a cidade de Jericó. Mas ele falou para Acabe o seguinte: eu vou construir para minha família, tá? Eu vou reconstruir essa cidade de Jericó para minha família morar lá. A minha família e mais quem quiser, entendeu? E Acabe achou interessante, porque falou assim, legal, vai deixar o lugar valorizado, né? Então, legal. E em seus dias, Eiel, capítulo 16, verso 34, em seus dias, Eiel, o Betelita, edificou a Jericó. Quando lhes lançou o fundamento, morreu-lhe Abirão, o seu primogênito. Olha, o primeiro filho dele chamava Abirão, já devia ser um homem formado, né? Morreu. Olha lá, o primeiro filho dele chamava Abirão, morreu. Quando ele pôs as portas, morreu Segube, o seu último filho. O seu último, segundo, morreu o seu último filho, Segube. Morreu primeiro Abirão, que era o mais velho, depois morreu o mais novinho, que chamava Segube. Sabe? É o último filho dele, o mais pequenininho. Por que morreu? Segundo a palavra do Senhor, que falaram por intermédio de Josué, filho de Num. Tá vendo? Então essa cidade, ela foi amaldiçoada. Quem reconstruiu essa cidade, diz Josué, quem reconstruiu essa cidade vai morrer a sua família. Ele vai morrer o primeiro e vai morrer o último filho. Quando começar a fazer, vai morrer o primeiro. Morreu aqui Abirão, filho mais velho de Eiel. E quando ele terminou de construir, morreu Segube, o filho mais pequenininho que tinha. Sabe? Então, você já sabe que a cidade foi reconstruída, foi destruída por Deus e foi lançada uma maldição para quem a reconstruísse. E Eiel, filho de Acabe, um rei que fazia tudo errado perante Deus, ele reconstruiu Jericó. Gente, eu estou contando isso só para vocês saberem, tá? Porque você já viu falar que Deus destruiu Jericó. Isso todo mundo que lê a Bíblia sabe disso, né? Que Deus destruiu Jericó. Mas a pessoa às vezes não sabe. Lá no passado, Deus destruiu Jericó. Jesus agora está indo curar um cego lá em Jericó. Ele vai curar um cego de Jericó daqui a pouco, vocês vão ver. Mas que Jericó que é essa? Não foi destruída? Se foi reconstruída, quem construiu? Eu só estou mostrando para vocês quem reconstruiu, tá? Foi Eiel, debaixo de maldição de Josué. E Deus que disse a Josué isso. Quem reconstruir, diz isso ao povo, Josué, que quem reconstruir essa cidade vai ter uma maldição. Assim que começar a construir, o seu primeiro filho morre, o mais velho. Assim que ele terminar, o último filho morre, o mais novo. É uma maldição. E sabe por que as pessoas acontece isso com as pessoas hoje em dia? Hoje em dia ainda acontece isso. As pessoas, porque tem muita gente falando, até a Bíblia diz isso, que a vinda de Jesus Cristo vai ser como no tempo de Noé. Noé passou 140 anos, se eu não me engano, construindo a arca. E todo mundo dando risada e zoando com ele. Que rapaz, esse lugar aqui não chove, nossa, não tem nem vapor de água nesse lugar aqui. E você construindo um barco desse tamanho.
Aí isso acontece hoje em dia, como eu estava falando, porque a Bíblia diz que Jesus vai voltar, mas ninguém está nem aí, sabe? Então isso é a mesma coisa. Josué falou que ia acontecer e aconteceu. Deus mandou Josué falar. Deus está mandando o povo dizer o que a palavra de Deus diz, né? Que Jesus vai voltar. Ninguém acredita. Então ele vai voltar e vai pegar todo mundo de surpresa de novo. Entendeu? Então, é isso aí. Se repetindo a história de novo. Né? O nosso tempo que é pior. Né? Sabe por que também que esse Eiel caiu nessa aí? Por falta de conhecimento, por falta de ler a palavra do Senhor Jesus, por falta de saber, né? Se você vai entrar numa casa que está toda queimada, foi destruída com fogo, você vai pelo menos querer saber, né? Por que destruíram a casa desse jeito? O que aconteceu aqui? Né? É normal isso, não é? Mas esse Eiel não. Esse Eiel não, ele quis reconstruir Jericó e nem quis saber quem derrubou, por que derrubou, entendeu? Então ele não queria nem saber, sabe? Agora tem outra coisa que eu gostaria de falar. Essa é a primeira para você saber que existiu duas Jericó. A primeira foi destruída por Deus e a segunda foi construída e está lá ainda. Só que quem construiu recebeu uma maldição de perder os filhos, o primeiro e o último. Tá bom? Essa cidade que Jesus acabou de entrar. Agora eu vou fazer uma pergunta agora. Você sabe quem era Bartimeu? Gozado que eu estava lendo, fazendo um estudo, já faz um tempo, eu descobri que Bar significa pai. Eu havia descobrido, né, que Bar significa pai. E que Timeu era o nome do pai do filho Timeu, que era cego. Mas não é. Não é. Bar... Quer ver? Eu escrevi em algum lugar aqui. Não é isso, não. Bom, eu já falei que o marido de Maria era da genealogia de Jesus. Sansão também era da genealogia de Jesus. Ele era da tribo de Dan, tá? Era filho de Bila, mulher de Jacó. Olha. Tem um comentáriozinho que eu fiz aqui que eu achei legal. Vou até falar com vocês. Josué capítulo 6, versículo 26. Explica aqui um pouquinho o porquê que... Eu escrevi aqui porque para ficar mais fácil. Por que Eiel edificou, reconstruiu por ordem do rei? Até não é por ordem. Ele pediu, o rei Acabe deixou. Ele era servo do rei Acabe. O rei Acabe não pode construir Jericó assim. Eu mando o material lá para você reconstruir. Por que Eiel pediu para Acabe e Acabe aceitou? Eu acredito, pelo que eu sei, pelo que eu tenho estudado, que essa construção, a construção da cidade de Jericó, tenha sido como finalidade proteger as fronteiras oriental da Palestina. Isso contra as possíveis invasões dos moabitas, dos persas. Apesar desta construção desobedecer o que diz o texto bíblico, que vinha junto com ela um juramento que Josué fez ao povo, que fez o povo pronunciar junto com ele, que a reconquista, né,
seria catastrófico para quem reconstruísse, né? Marcelo! Marcelo! A morte dessa criança também tem um significado. Sabe, essa criança que morreu, o nome dele era Abirão. Não é Abirão, Abirão era o primogênito, já era maior, né? Filho de Jacó, filho de Eiel, era maior já. Depois que morreu Segube, o mais pequenininho. Era um costume naquele tempo que quando você fosse construir uma construção, que você colocasse na base dela corpos de criança. Matasse algumas crianças e colocasse na base da construção. Sabe? Isso faria com que a construção ela fosse quando você fosse erguer os fundamentos da cidade, pois antes acreditava-se que essa prática garantia a estabilidade e a permanência. Isso era feito e oferecido ao deus Milcom. Milcom é o deus que era muito venerado lá naquele lado de Gadara. Um dia nós vamos lá ver o endemoniado gadareno, aí nós vamos falar sobre ele, tá? Então agora você vai saber quem é Timeu, quem é Bartimeu. Marcelo! Sabemos que Bartimeu é o pai de Timeu, tá? Mas a história é outra, tá? Marcelo! É o que eu ia achar aqui para te mostrar. Porque a história é outra. Não é bem isso, não. Escrevi não sei onde. Deixa eu achar aqui só para não passar batido. Dá 6, são 6 horas já, né? Dá 6. Bartimeu. Ah, já tem já, né? Deixa quieto. Bartimeu. Bartimeu. Não. Bom, deixa as curiosidades para lá. Vamos continuar aqui. Seguinte, agora você vai ter que ler o livro do Flávio José, para você saber quem foi Bartimeu, pai de Timeu, cego de Jericó. Vou contar a historinha dele só para você saber o porquê que a minha Bíblia, essa Bíblia aqui, a sua deve falar diferente, tá? Mas a minha diz que ele não nasceu cego. A sua diz que ele nasceu cego. A maioria das Bíblias diz que ele nasceu cego. Mas eu procurei, sabe por que eu procurei achar uma Bíblia essa Bíblia aqui, eu tenho duas dessa, fiz questão de comprar duas. Porque quando você vê um estudo feito por uma pessoa bem próximo de Jesus, bem próximo desses acontecimentos que aconteciam em Jerusalém, Jerusalém era controlado pelos romanos. Eles pagavam impostos para os romanos, sabe? Então os romanos cobravam impostos do povo de Jerusalém, Judéia, Samaria, entendeu? Então eles viviam debaixo do Império Romano. Então eles que mandavam lá, né? Tanto é que mataram Jesus, né? O povo romano. Então, eu queria mostrar para você aqui. Eu queria falar para você sobre quem era essa família desse cego de Jericó. Vou contar para você. Bartimeu. Quem era Timeu? Quem era Bartimeu, pai de Timeu?
Olha, em hebraico, outra vez eu falei que hebraico, bar, quer dizer pai, e Timeu era o nome. Bar não quer dizer pai, não. Ó, bar quer dizer filho, tá? Então o nome do rapaz é Bartimeu mesmo, cego de Jericó. Filho de Timeu. E Timeu, em hebraico, quer dizer amaldiçoado. Olha que cabuloso, cara. Eu pensei que não tinha nada a ver, eu pensei que Bar queria dizer pai. E Timeu era o nome da pessoa. Mas não. Em hebraico, Bar quer dizer filho. E Timeu quer dizer amaldiçoado. Como é que pode pôr o nome de uma pessoa assim, né? E qual era a família de Bartimeu? Etimeu, cego de Jericó. Ele nasceu cego ou não? Por isso é bom estudar, pois algumas Bíblias mostram que ele era cego, que ele nasceu cego. E muitos dizem que o cego de Jericó nasceu cego. Mas não é bem assim não, sabe? A minha Bíblia diz que ele não nasceu cego. Eu vou ler para você agora a passagem de Jericó, tá? Vamos ler lá para a gente ver isso. Agora não sei se eu leio primeiro, se eu conto a história do pai dele, como que ele ficou cego. Eu vou contar a história do pai dele. Ó, o pai de Bartimeu, Timeu, ele era general da tropa de Israel, entendeu? Segundo Flávio Joséfo. Por isso que é bom você ler, você se inteirar. Porque quando eu li isso, eu falei assim, não, eu vou ter que achar uma Bíblia agora que diz que esse cego não é cego. Porque senão não vai bater com a história de Flávio Joséfo, né? Então, a gente observa o seguinte, que tem alguns tradutores da Bíblia que não estudam o livro os livros históricos da Bíblia, os livros históricos, não estou falando dos livros históricos da Bíblia que está na Bíblia, não, estou falando do livro fora da Bíblia, que explica sobre o povo, costumes dos povos, sabe, jeito que eles faziam, o que eles gostavam de comer, o que eles não gostavam, o que podia, o que não podia, sabe? Então, Bartimeu, pai, não, Timeu era pai de Bartimeu. Bartimeu era o cego de Jericó. Então Timeu, ele era general da tropa de Israel. E se você ver no mapa, tinha uma cidade que chama Betel, tá? Essa cidade de Betel tem uma história legal. Essa cidade de Betel foi onde Abraão ficou quando Deus falou para ele, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Betel fica bem no meio de Canaã, a terra prometida, sabe? E logo depois de Betel vem Jerusalém, que também faz parte da terra prometida. Todo Israel é Canaã, sabe? Aí, Timeu, sendo general da guarda de Israel e tendo um destacamento que ele tomava conta em Betel, olha no mapa aí que você vai ver que Betel fica pertinho de Israel, pertinho de Jerusalém, e ele cuidava lá de muitos soldados, tinha um destacamento do exército de Israel na divisa entre Betel, a cidade de Betel, e a cidade de Jerusalém. Era uma cidade perto da outra, só que entre elas ficava esse destacamento da guarda de Israel, para proteger, né? As duas cidades, até porque Jerusalém e Israel, fazia parte de Canaã. Aí esse general aposentou. Eu escrevi tudo ali, mas não vou ler escrito não, que fica chato, sabe? Aí esse general aposentou. Timeu aposentou. Já deu o tempo dele, de soldado, já estava mais velho, aposentou. Ele aposentou, pegou uma grana legal, né? Aposentou, soldado, general da guarda de Israel, segundo Flávio Joséfo escreveu no livro dele. Ele aposentou e ele fez o seguinte, pegou a família dele e foi morar em Jerusalém.
porque ele gostava da cidade de Jerusalém. Ele gostava de ir lá de vez em quando. Então ele foi morar em Jerusalém. Timeu e toda a sua família. Era ele, a esposa dele e mais um filho. Foi morar em Jerusalém. E ele estava indo bem nos negócios, sabe? Ele montou um comércio para ele, Timeu, e estava indo bem. Vendia bem, estava indo bem. Ele tinha bastante amigo lá, sabe? Então estava indo bem. Só que Jerusalém virava e mexia, de tempos em tempos. Jerusalém era invadido pelo povo romano. E eles chegavam lá e destruíam tudo, e tomavam tudo, sabe? Aí o que aconteceu? Numa dessa aí, tomaram tudo de Timeu. O seu ponto de comércio, tomaram tudo dele. Ele ficou sem nada, até a casa dele tiraram, e até a aposentadoria dele tiraram. Ele ficou sem nada, sabe? Ele foi proibido de receber aposentadoria, e ele ficou sem nada, sem casa, sem comércio, sem nada, na rua, sem nada. Ele, a mulher dele e o filho dele. Além de levar umas pauladas, né? Porque os caras não davam boi, não. Os caras, o romano é bicho ruim mesmo. Aí o que aconteceu? Aconteceu o seguinte. Ele pegou e ficou revoltado. Ele falou assim, pô, esse negócio não tá certo não, velho. Pô, destruiu tudo que eu tinha. Acabou a minha vida, acabou tudo. Aí ele começou a fazer um complô, sabe? Ele começou a fazer um complô, começou a fazer uma panelinha, tipo assim, gente, vamos pegar esse soldado? Ele era general, né? Para uma estratégia era com ele mesmo. Então ele falou assim, vamos pegar esse povo, vamos pegar esses soldados arquezinhos, vamos matar eles? Vamos fazer isso? Vamos pegar eles, vamos matar eles? Só que, ao comentar isso aí com o povo, com algumas pessoas, tinha algumas pessoas ali que não podiam ouvir isso. E ouviram. Sabe quem não podia ouvir isso? As pessoas que coletavam impostos. Sabe? Então essas pessoas que coletavam impostos, elas trabalhavam para Roma. E esse cara, Timeu, ele queria destruir os soldados de Roma, que iam lá de vez em quando invadir lá e tomar as coisas do povo de Israel, né? E quem era esses que dedaram? Timeu para Roma. Quem dedou? Sabe quem dedou? Foi um publicano. Sabe o que é publicano? É as pessoas que pegavam impostos do povo na época, sabe? Um publicano desse que pegava impostos na época, estava por perto ali, ouviu que lá, ao ir para Roma levar o dinheiro para a turma lá, né? Pegou, dedou, falou assim, ó, tem um cara lá que está montando um esquema para vocês, para pegar vocês. Ele, a próxima vez que a guarda de Roma for lá, cuidado, que eles vão armar uma cilada para vocês lá. Então, sabendo disso, o imperador de Roma falou assim, pô, vamos antes então, vamos marcar uma data que ninguém sabe, entendeu? Pra gente pegar esse cara. Eles foram bem antes, sabe? Marcaram uma data, mas foram em outra, entendeu? Tipo, marquei dia 20, eu fui dia 5. Peguei o cara de surpresa, entendeu? E pegaram ele. E pegaram Timeu e sua família e levaram presos. E bateu muito neles. E levou ele preso Bartimeu, Timeu e sua mãe. E a mulher do ex-general da tribo de Israel. Do povo de Israel. E levou para Roma preso. E chegando lá, eles matavam as pessoas assim, ó. Jesus não foi o primeiro que morreu na cruz. Bom, isso todo mundo sabe, né? Isso era comum naquela época. As pessoas condenadas à morte, né? Eles poderiam matar do jeito que eles queriam. Um dos jeitos era matar na cruz.
E pegaram Bartimeu, colocaram na cruz, crucificaram ele, como fizeram com Jesus, e também vazaram os 2 olhos dele antes dele morrer. Na cruz ele já estava com os 2 olhos vazados. Vazar, ele, pá, tinha um aparelhinho lá que furava os 2 olhos. Entrava lá dentro e vazava os 2 olhos, a pessoa não chegava mais, sabe? E crucificaram ele, morreu crucificado. E o filho dele, Timeu, esse cego de Jericó, viu isso acontecer. E ele matou também, os romanos mataram também a esposa de Bartimeu, pai de Timeu. Timeu era o pai de Bartimeu, né? Então Timeu foi o que morreu na cruz. Confunde um pouco esse negócio, esse nome igual aí. Então Timeu foi morto, a sua esposa foi morta, e eles iam matar o rapazinho também. Só que o rapazinho era fortinho, bonitinho, sabe, robustinho. Aí o que eles fizeram? A hora que o soldado foi pegar o rapazinho, o imperador chegou para ver a morte deles. Ele gostava de ver a morte dessas pessoas. Aí ele chegou nele e olhar para o rapazinho e ver o rapazinho. Ele pegou e falou assim: não, peraí, não mata não. Não mata não, só faz o seguinte: você pega esse rapazinho, você fura os 2 olhos dele, coloca uma capa nas costas dele escrito assim: eu sou um mendigueiro, me ajudem. Entendeu? Escreveram assim nas costas dele: eu sou um mendigueiro, me ajudem. Escrito atrás da capa que ele estava usando. E a capa tinha um brasão de Roma, para mostrar que era Roma que tinha feito aquilo com ele, porque ele era um desordeiro, né? O pai dele era um desordeiro, né? Era um revoltado contra Roma. Então, ser revoltado contra Roma, o preço que pagava era esse. Muito bem, fizeram isso, soltaram ele para a rua para pedir esmola. Só que o povo romano é tão ruim, mas tão ruim, que eles faziam isso, escreviam isso por um brasão na capa dele atrás, e ele só tinha essa capa, não tinha mais nada. E o dinheiro que ele recebia de esmola era para comer, né? E ele não tinha nada, a única coisa que tinha essa capa, que era comprida e era, sabe, servia de coberta, servia de travesseiro, servia para cobrir contra a chuva, né? Essa capa era uma autorização para mendigar, e era também um aviso em silêncio de Roma, mostrando o seguinte: olha só o que acontece com quem vai contra os romanos. Se você se um dia pensar em ir contra os romanos, olha bem para esse cara. Você vai virar um mendigueiro. Você vai ter os olhos furados e vai virar um mendigueiro. E a sua família vai morrer ainda. Então preste atenção. Além disso, além dessa maldade toda, desse psicológico todo, eles ainda faziam o seguinte: colocavam esses mendigos em pontos estratégicos. Esse mendigo cego de Jericó, ele estava num ponto estratégico, na saída da cidade, sabe? Porque aqui na Bíblia diz que ele estava saindo. Deixa eu ver. Marcos capítulo 10, versículo 46, diz assim, ao cego de Jericó, tá? Só para me ver se estava saindo ou entrando. Depois foram para Jericó, e saindo ele, Jesus, de Jericó, então ele estava saindo. Então esses pontos eram estratégicos. Eles colocavam o cego ali, com aquela capa com o símbolo de Roma, com o brasão de Roma naquela capa, mostrando o seguinte para todos que entravam, para todos que saíam daquela cidade: quem manda aqui é Roma. Se alguém desobedecer Roma, é isso que vai acontecer. Você pode se tornar o próximo cego. Então, ao ver aquele povo ali, ninguém ligava para aquele cego, porque eles eram pessoas jogadas fora, sabe? Eram pessoas que não tinham valor nenhum, sabe? Entendeu? Agora eu vou ler para você a passagem do cego de Jericó. Agora você já entendeu um pouquinho sobre a família dele,
você já sabe que ele não nasceu cego. Eu vou mostrar isso na minha Bíblia e vou mostrar na outra Bíblia que diz que ele nasceu cego, tá? Só para vocês saberem, tá bom? Então, diz assim a palavra de Deus. O cego de Jericó. Marcos capítulo 10, versículo 46 diz assim: depois foram para Jericó. Saindo ele, Jesus, de Jericó, com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamava isso muito alto, sabe? E eu pergunto, por que ele clamava muito alto? Por que os outros, tinha mais cego lá? Por que os outros cegos não clamavam? Por quê? Por que não clamavam? Por quê? Você não sabe? Vamos ler a Bíblia? Você não sabe por que ele clamava alto desse jeito? Eu vou mostrar para você por que ele clamava alto desse jeito. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é misteriosa. Ela é misteriosa e linda, sabe? De uma força impressionante. Sabe, onde você ora e a pessoa é curada. Sabe, eu tenho um padrinho, chama José. Eu chamei de padrinho só, não chamei de José não. Ele é meu irmão, na verdade. E ele estava com câncer no estômago. Sabe? Quando eu li a chapa dele, eu já disse, isso não é um câncer. Mas era. Sabe? Eu estou falando isso para você entender. Por que esse rapaz começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Você entendeu? Então eu fui lá, Deus me mandou ir lá na casa do padrinho, lá no meio do mato, lá no fim do mundo, virando à esquerda, sabe? É bem longe, mas é bem legal lá, eu gosto muito de lá. É um lugar muito gostoso, sossegado, lá tem tucano, tem uns bichos legais, é muito legal lá. Até o dia que eu estava lá, uma oncinha jaguatirica pegou uma galinha dele, sabe? E a gente viu a biteira da galinha, a gente viu, depois foi lá ver, era jaguatirica, uma oncinha que tinha pegado a galinha dele. Você vê o lugar como é longe, hein? Aí ele está com câncer no estômago. Eu fui lá. Ao que eu cheguei lá, olha, ficava difícil de reconhecer ele. Pele e osso e mais nada, só isso. Olho tudo afundado, bochecha tudo afundado. Ele é meio gordinho, ele é meio fortinho igual eu, sabe? Ele é meu irmão, né, mais velho. Ele é bem parecido comigo, sabe? Ele é bem fortinho. Usa um bigodão igual eu assim, tá? Eu fui lá. Eu tô falando para vocês entenderem o poder que tem a palavra de Deus. Quando ela é dita com a certeza de que Deus está ouvindo. Aí nós fomos lá, reunimos na casa dele, eu, a minha mulher, as crianças dele, e o pessoal que foi com nós, foi os filhos foi Edneia, foi com a turma toda, foi daqui de São José, deve ter ido umas, nós fomos para Minas, tá, Pedrão, o lugar lá chama Pedrão, nós fomos para Minas, aí deve ter ido mais ou menos, devia ter lá umas 9 pessoas, mais ou menos por aí. Contando ele, a mulher dele e os filhos dele que estavam lá, umas 9 pessoas. E mais nós, davam as 9 pessoas. E naquele dia, eu li uma passagem para ele, até eu estava sem Bíblia, mas eu estava com um versículo preparado para ler. Então eu li um versículo para ele na Bíblia, onde Jesus falou o seguinte: que tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que for ligado no céu vai ser ligado na terra também. Jesus disse isso. E eu disse para eles, fizemos um círculo, demos as mãos todos nós, ele também deu a mão para todo mundo, eu dei a mão para ele. E a gente falou assim, eu pedi, me pega uma Bíblia, por favor. Eles são católicos. Aí pegaram a Bíblia. Ah, só tem uma Bíblia católica, não tem problema. A bênção, a palavra de Deus é a mesma, a bênção é a mesma.
Não tem diferença nenhuma, mesmo que uma Bíblia diz, a outra diz, então não tem problema nenhum. É a palavra do Senhor. Aí eu peguei a Bíblia Católica deles e a gente leu essa passagem. Sabe? Levei escrito onde está essa passagem e a gente leu. Tudo que for ligado na terra, concordado aqui, vai ser concordado no céu. E eu perguntei para eles, dei uma mão a todo mundo e eu perguntei para eles: quem acredita que isso é verdade, diga amém agora. E todo mundo disse amém. Falei assim, aí eu olhei bem para ele e disse: padrinho, a partir de agora você está curado. Sabe por quê? Porque foi concordado aqui na terra, na sua casa, e a palavra do Senhor Jesus, que não mente, que é a pura verdade, diz que o que for concordado aqui será concordado no céu. E a partir desse momento o Senhor está curado, em nome de Jesus. Gente, eu não fiquei muito tempo lá não, eu fui lá só para isso e fui embora. Passei na casa da filha dele, que ele estava brigado com a filha dele. Conversei com ela, fizemos uma oração lá também, sabe? Fizemos uma oração na Cadalia. Fizemos uma oração na Cadalia. O marido dela chama Luiz. Eu gosto muito dele, é gente boa. Gente boa. Gosto muito da Lia também. Gente boa. Filha do padrinho, né? Só que eles estavam brigados. Eu fiz uma oração lá. E nessa oração eu pedi para que Deus viesse a tocar naqueles corações, para que eles viessem a se sentir mais filho, o pai se sentir mais pai, sabe? Eu fiz essa oração lá e vim embora para São José. Sabe por que eu estou falando assim, simplesmente assim? Porque eu creio. Se você não crê, você está perdendo tempo. Porque um dia desse você vai precisar de Jesus, uma doença. Talvez ele não te cure, tá? Ele faz o que ele quer. Talvez a doença seja para a morte. Então não adianta você orar que ele não vai te curar. Mas a gente vai clamar, porque a gente não sabe se é para a morte ou não, né? Então, eu orei pedindo para Deus e eu li essa passagem bíblica e eu creio, em nome de Jesus, eu creio na palavra do Senhor Jesus. Eu creio que isso aqui é a palavra do Senhor. Eu creio que isso aqui é o testemunho dos apóstolos que conheceram Jesus. Eu creio que isso aqui é a palavra de Deus que diz que o povo livrou, que Deus livrou seu povo do Egito com fortes mãos. Essa palavra diz que Deus mantém tudo, o planeta, a vida, com a força do seu poder. Um dia a gente vai ler sobre isso, você vai achar muito bonito isso. Essa passagem é linda, está em Romanos capítulo 1, versículo 19. Se você quiser ler na sua casa, lê para você ver, é muito lindo, sabe? Você vai entender por que as plantas crescem, dá fruto, fruto cai, nasce de novo, cresce, dá fruto, o fruto cai, cresce. Esse ciclo vicioso que não para nunca, isso aí é a força de Deus, do poder dele. Romanos capítulo 1, versículo 19, a partir do versículo 19 diz isso. Então, eu crendo nisso, que aquela palavra que eu falei lá, que ele estaria curado, é verdade, porque a palavra de Deus não mente. Tudo que for ligado aqui na terra será ligado no céu. Eu já saí do assunto, né? Eu só estou falando isso para você entender por que esse cego de Jericó disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe por que ele disse isso? Porque um dia ele ouviu a palavra de Deus, sabe? Um dia ele ouviu a palavra de Deus, sabe? E essa palavra de Deus está escrita em Romanos capítulo 10. Vamos lá, Romanos, vamos ver? Eu gosto de conferir na Bíblia para ninguém ficar achando que a gente sabe muito, porque eu não sei nada, sabe? Eu estou aprendendo com vocês ainda. Romanos capítulo 10, vamos ver? Romanos, eu estou no Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 10, versículo 17. Eu creio que esse cego, ele cria desse jeito, olha aqui, ó. Alguém falou de Jesus um dia para ele. Isso ficou guardado no coração dele. E na hora certa ele soltou isso. Sabe? Eu creio que o padrinho lá em Minas,
Um dia alguém falou de Jesus para ele, que Jesus cura. E esse dia que a gente foi lá orar para ele, eu creio que ele soltou isso. Assim como esse Sérgio de Jericó fez. Eu creio, eu recebo. Oh, glória, aleluia. Então, olha o que está escrito em Romanos, capítulo 10, versículo 16, diz assim. Está escrito assim, ó, Jesus falou. De sorte que a fé, presta atenção, de sorte que a fé vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então eu creio pela fé que aquele cego ouviu um dia falar de Jesus, que ele curava, que ele fazia isso, que ele fazia aquilo. Nossa, se ele passar perto de mim, eu vou gritar para ele, vou pedir socorro para ele, sabe? Esse pedido com fé cura, transforma. Sabe esse irmão meu lá de Minas? Hoje está mais gordo que eu. Esse dia ele entrou no Face, ele falou comigo. Ele falou assim, ô irmão, tudo bem? Seu irmão, tá tudo ótimo, padrinho. Aí ele falou assim, eu tô bem, graças a Deus. Eu sei que você tá bem. Eu sei que você tá bem porque quem te curou foi Deus que te curou. Foi Jesus que te curou. Eu sei que você tá bem. Você não precisa nem falar que eu sei que tá. E qualquer dia desse eu vou ir na sua casa para a gente fazer uma oração para agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez na sua vida. Tá bom? Eu disse, tá bom, pode vir. Que Deus abençoe vocês. Então esse Romanos, a fé vem por ouvir a palavra de Deus, passou no ouvido desse cego de Jericó, porque não é possível, né? Assim que ele ouviu falar o nome de Jesus, acendeu a memória dele. Opa, é minha chance. Entendeu? Vou guardar os estudos já ali, que já estou terminando já aqui, porque já faz tempinho já aqui, né? Então vamos voltar lá no cego de Jericó. Capítulo 10, versículo 47, não uso. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe, ele dizia isso bem alto, gritava bem alto, mais alto que todo mundo, a ponto que tinha pessoas que ficavam incomodadas com isso, entendeu? Olha para você ver, o 48 diz assim, e muitos o repreendiam para que se calasse, porque devia estar gritando bem alto, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, eu não posso perder essa oportunidade. Jesus, tem misericórdia de mim. Gritando bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que clamava cada vez mais? Porque ele precisava, né? Ele está precisando, né? Ele está precisando, está correndo atrás da sua bênção, né? E o 49 diz assim, e Jesus parando disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Valeu a pena ter chamado Jesus, né? Ele chamou Jesus, chamou, gritou tão alto que chamou a atenção de Jesus. Opa, que isso? Tem uma pessoa com fé ali, ó. Que Jesus sentia quando a pessoa tinha fé, sabe? E Jesus mandou chamar ele. E Jesus chamou ele e as pessoas que estão perto de Jesus foi lá, pegou ele e falou assim, ó, se anima aí, rapaz, que o Jesus quer falar com você. Aí ele falou assim, puxa vida, legal, vou lá agora, é a minha hora, essa é a minha vez. Oh, glória. Agora, daqui a pouquinho eu vou mostrar para você, tá? A diferença que tá de uma Bíblia, que tá dessa Bíblia para esta Bíblia. Diz tudo. Essa Bíblia diz uma coisa, essa Bíblia diz outra. Essa Bíblia diz o que eu estudei, essa Bíblia não diz o que eu estudei. Então, vamos continuar? Já viram que é importante a fé, né? A fé muda as coisas.
Jesus parou e mandou ele trazer ele. E veja o que diz em Marcos, capítulo 10, no versículo 50. Eu li o 49. Mas tá bom, irmã amiga, fica com Deus. E Jesus parando disse que o chamasse, e o cego levantou. E disseram-lhe: tem bom ânimo, levanta-se que ele te chama, que Jesus está chamando ele. E o versículo 50 diz assim: e ele, lançando de si a sua capa, levantou e foi ter com Jesus. Olha que coisa tremenda. Olha que fé. Sabe o que significava aquela capa para ele? Tudo. Ele não tinha mais nada. Não tinha pai, não tinha mãe, não tinha casa. Ele só tinha a capa. A capa era o tudo dele. Tudo bom, sabe? senhor? Quanta gente tem o pai, tem a mãe e despreza o pai, despreza a mãe, né? Tem uma pessoa que gosta, que cuida de você, e você despreza ela. Ele pegou essa capa e jogou fora. Sabe por que ele jogou fora? Porque ele estava perto daquele que ia fazer daquela capa algo que não era a única coisa da vida dele. Então o versículo 50 diz assim, do capítulo 10 de Marcos, diz assim: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Ele jogou fora a capa, jogou, lançando de si a capa. Olha lá, e ele, lançando de si a capa, pegou e jogou a capa. Não vou precisar mais disso não. Estou indo para cura. Ô glória. Levantou-se e foi ter com Jesus. E o versículo 51 diz assim, ó: Jesus falando disse-lhe. Jesus já sabia que ele era cego. Mas Jesus quer ouvir sua voz. Jesus quer saber o que você quer. Porque a Bíblia diz também que ele sabe o que nós queremos antes até da gente pedir. Então por que a gente tem que pedir? Porque Deus quer ouvir sua voz. Sabe? Porque a palavra de Deus também diz que o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. Então quando ele disse o que ele queria, Jesus, vamos continuar. E Jesus falando disse-lhe: que queres que eu te faça? Jesus já sabia, né? E o cego disse-lhe: mestre, que eu tenha vista, ou que eu veja, né? Essa Bíblia diz isso, tá? Agora eu vou ler a Bíblia que eu tenho e diz, vamos ver o que ela diz. Aqui diz: mestre, que eu veja, né? Agora eu vou falar para você. Por isso que tem que acreditar nessa história do Flávio José, o historiador do povo hebreu, quando ele disse que o pai desse cego Jericó foi morto, crucificado, e teve os olhos furados também, e o filho também teve, esse cego lá. Vou procurar aqui na minha Bíblia, Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, já achei. Capítulo 10. Vou ler só o versículo que fala onde ele não era cego. Então, nessa Bíblia aqui, ó, que eu acabei de ler para vocês, está escrito aqui, ó: amém, Jesus te acompanha. E o cego disse, Pai do Senhor. olha aqui na ponta do meu dedão. Peraí. Marcelo, que eu tenha, tá vendo aqui na ponta do meu dedão? Que eu tenha vista. Tá vendo aqui, ó? Mestre. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Mestre. Ó. O que queres que eu te faça? O cego respondeu para ele. Tá vendo aqui, gente, ó? Mestre. Que eu tenha vista. Tá vendo aqui? Mestre, que eu tenha vista. Tá vendo a palma do meu dedão, hein? Mestre, que eu tenha vista. Agora eu vou ler na minha. Na minha não, todas elas são minhas. Eu vou ler na outra Bíblia. A maioria das Bíblias está escrito isso. Agora eu vou ler na minha. Essa aqui é a letrinha mais pequena, essa é mais difícil de você ver ainda. Olha aqui o que está escrito aqui. Nesta Bíblia. Eu pintei de amarelo, tá? Fica mais fácil para você ver. Olha aqui, ó.
Mestre, tá vendo aí? Pega seu cigarro. Mestre, Pega no cereal. que eu torne a ver. Tá vendo aí? Mestre, que eu torne a ver. Tornar é ver de novo, Eu né? assisti o culto. Eu vou lá e vou tornar, ao voltar. Então, tornar, mestre, que eu torne a ver, é que eu volte a ver. Então, isso faz com que eu acredite no livro de Flávio José, quando ele diz a história do cego de Jericó. Entendeu? Então fica incontestável. Quando a Bíblia diz, e o cara disse, você tem que acreditar na história do cara, que estava escrevendo a história do povo hebreu. Tá? E completando a história, Flávio Joséfo, que escreveu a história do povo hebreu, escreveu a história desse cego de Jericó, da família dele, que a Bíblia não conta, mas eu fui atrás e achei que estava escrito no Flávio Joséfo. É um livro dessa grossura, grandão. Mas está escrito logo nas primeiras 100 páginas, tudo ali você vai achar. Sabe? Então, eu li, e esse Flávio Joséfo, ele foi levado para Roma para escrever a história do povo romano. E ele se recusou a escrever. Sabe o que fizeram? Mataram ele. Porque o povo romano é assim. Sabe? O povo romano é assim. Eles pegam e matam. Assim como eles fizeram com Jesus. Sabe? Eles pegam e matam. Judia. As piores armas de tortura foram criadas em Roma. No tempo da Inquisição. Criada pelos papas. Um dia a gente vai conversar sobre isso. Bom, vai dar quase 2 horas já. 1 hora, 42 minutos. Eu vou encerrando aqui. Essa é a passagem do cego de Jericó, com bastante detalhes, né? Para você entender direitinho que ele, quando alguém subir no altar e disser que ele nasceu cego, pode acreditar que ele não nasceu. Ele não era cego. Furaram os olhos dele. E mataram sua família. Ele não tinha nada, ele só tinha uma capa. E logo depois que ele teve um encontro com Jesus, ele voltou a ter tudo de novo. Deus deu a vida para ele de novo. Ele voltou a ver, passou a ter uma vida normal. E disse a palavra do Senhor Jesus que ele seguiu Jesus. Legal isso, né? Que Deus te abençoe. Que essa palavra venha de encontro às suas necessidades. Que Deus abençoe você e toda a sua casa em nome de Jesus. Amém.